desse, quais são os outros órgãos que podemos citar? Vamos ver aqui, tem aqui outros órgãos, né? Mas estava assim, de vez em quando tem um erro de digitação, outros órgãos, né? Muito bem. Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. Comissão de Ética, Comissão de Controle Interno e Auditoria Interna. Coordenadoria de Comunicação Social, Assessoria de Apoio ao Ensino e Pesquisa. Coordenadoria de Gestão Integrada e Conselho Consultivo. Assessoria de Planejamento e Relações Institucionais e Coordenadoria de Comunicação Social. E aí, foi o que você marcou? Pausadamente. Vamos ver? Pausou, voltou. Olha, essa questão aqui é uma questão simples de se responder. Ela não tem digamos assim, um nível de aprofundamento maior. Aqui é você realmente conhecer a estrutura, não é, da sua lei. Aqui é você conhecer a estrutura, não é, da lei, do seu regimento interno, do seu decreto. Ora, são órgãos da EBSER, né, a diretoria executiva, o conselho fiscal e conselho consultivo. Esses estão aí previstos no nosso regimento interno, tá certo? Comissão de ética, controle interno, de auditoria interna, não existe. Coordenadoria de Comunicação Social, Assessoria de Apoio, Ensino e Pesquisa. Está errado. O que você percebe lá no seu regimento é, sem sombra de dúvidas, que dentre os órgãos, não é? Os órgãos deliberativos de deliberação da nossa EBSER, nós temos, além do Conselho de Administração, nós temos também como órgão de deliberação, fatalmente, o que você marcou. O que foi que você marcou? Letra A, diretoria executiva, conselho fiscal, conselho consultivo. Conselho consultivo deve ser aí o que você deve ter marcado. E vamos ver aqui uma questão que, olha, eu vou te contar. Questão número 6, viu? Olha, eu vou te contar essa questão, não é? Pegou muita gente. Você acha que é uma questão fácil, mas pegou muita gente. Algumas vezes, não é? Eu cito para os meus alunos, eu falo com vocês, às vezes a prova, ela não quer saber nada, ela só quer saber o número da lei e a data, né, em que ela foi aprovada, foi publicada. É mole. Quer dizer, isso é o quê? É querer realmente tirar o candidato, né, fazer o candidato pisar numa casca de banana. Porque a gente lê tanto. Luzinha mandou ler 15 vezes, eu li 15 vezes, 15.900 trilhares de vezes. E olha a questão, pessoal, que cai na prova. É mole, rapaz. Ninguém merece um negócio desse. Olha a questão aqui, pessoal. Qual decreto, pessoal? Qual decreto aprova a criação do Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares? Qual decreto aprova a criação? Você deve estar aí pensando, não, Luzinha, não acredito que caiu essa questão. Caiu essa questão lá, Pelotas, né? Caiu a questão. Ele disse aqui, decreto 7.561 de 28 de dezembro de 2011. Decreto 7.661 de 28 de dezembro de 2011. Decreto 7.661 de 18 de dezembro de 2011. Inclusive, vou ter que gravar a data. Rapaz, a prova te pediu. A prova pediu. Luzinha, você só viu essa questão aqui na EBSER? Não. Já vi em outras provas também, de outros cargos, né? De outras instituições, né? Tribunais, por exemplo. Sempre, de vez em quando, né? Vem essa questão que pega o candidato realmente, é uma casca de banana. Pega o candidato pelo pé, não é? Qual decreto aprova a criação do estatuto? Vem lá. Letra D. Decreto 7.651 de 28 de dezembro de 2010. Decreto 7.661 de 28 de dezembro de 2010. 7651, 7661. É mole, pessoal. Pausou. Você foi olhar lá, foi olhar lá. O número do decreto 7661 de 28 de dezembro de 2011. Olha lá, a questão versa sobre o decreto 7661 de 28 de dezembro de 2011. Rapaz, o que é que você está fazendo dia 28 de dezembro? Fale sério. Você vai lá, ó, acompanhar o site in.gov.br, imprensa nacional, né, .gov.br, acompanhar lá o diário oficial para saber o que foi publicado.
É mole. 28 de dezembro, você já pensando no seu Réveillon, querendo ir para a ilha de Itaparica, é mole, pegando aquela fila do ferry enorme para passar, para atravessar, para ir para a ilha, para se distrair no seu ano novo, é mole, pessoal. 28 de dezembro de 2011, né? O decreto 7661, portanto, ele versa, né? Aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e dá outras providências. E aqui eu coloquei a primeira parte, né? Do nosso decreto, né? Ficando aí aprovado o Estatuto Social da Empresa, da nossa EBSER, não é? Empresas Brasileiras de Serviços Hospitalares, que, de novo, é uma empresa pública, federal, vinculada ao Ministério da Educação. Lembrando sempre, né? Aqui é um vínculo finalístico, viu, pessoal? Como é que se chama? Conhecimento do direito administrativo, pessoas da administração pública direta e indireta. Falamos no primeiro dia de aula, falamos aí, aqui só é uma revisão, não é? Que a empresa brasileira, serviços hospitalares, é uma empresa pública, é uma pessoa jurídica, é uma entidade da administração pública indireta. Nós temos a administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e temos a indireta, autarquias, como o INSS, por exemplo, fundações, como a FUNAI, por exemplo, o IBGE, enfim, né? Sociedade de Economia Mista, como a Petrobras, e as empresas públicas, tá certo? Que é o caso aqui da nossa EBSER. Entre as pessoas da administração direta, pessoal, e da administração indireta, não existe subordinação. O que existe é um vínculo, é uma supervisão ministerial, chamada também de supervisão ministerial, não é? Um vínculo finalístico de fiscalização, a gente fica ali só observando, porque nós temos órgãos de controle interno, nós temos órgãos de controle externo, tá certo? Tribunal de Contas, Congresso Nacional, conforme lá ensina a nossa Constituição. Tranquilos? Então, nosso decreto aqui, nosso 7661 de 28 de dezembro de 2011, aprovando aqui o Estatuto Social da nossa empresa brasileira de serviços hospitalares. Portanto, a questão número 6, ela versa aí, né? Bom, ela tem como resposta, portanto, a letra B. A letra B seria a questão correta. Muito bem, questão número 7. A EBSER é administrada por uma diretoria executiva. Qual membro não compõe essa diretoria? Poxa, pessoal, eu detesto esse tipo de questão. Luzia, eu detesto mesmo, sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele está programado para responder imediatamente quais são os membros que integram a diretoria executiva. Ele não está programado para me dizer imediatamente qual é o que não integra, percebe? Então, às vezes, a gente vai logo na letra A. Vamos supor que a letra A, né, tivesse lá alguém que integrasse, eu não estou nem olhando ali a questão, alguém que integrasse a diretoria executiva, um membro que integrasse a diretoria executiva. Só que a questão é que aqui não integra, percebe? Então, muitas vezes, você tem o conhecimento, mas o olhar, ele é traidor. Já cantou o poeta, não foi? Na voz aí de Maria Bethânia, já que o brilho deste olhar foi traidor. Então, pronto, o brilho do olhar é traidor. Às vezes, você está lendo, mas não está enxergando. Você está lendo ali e não enxergou o que a questão quis de você, quis perguntar a você, tá certo? Então vamos ver aqui, a EBSER é administrada por uma diretoria executiva. Qual membro não compõe essa diretoria? Diretor de gestão de pessoas, letra B, o diretor de controladoria e finanças, letra C, o diretor de atenção à saúde, letra D, o diretor de gestão e meio ambiente, letra E, o presidente da EBSER. Bom, para que a gente possa entender, vou voltar aqui para você pausar. Pausou? Muito bem. Vamos lá. Para que a gente possa entender essa questão, é preciso relembrar o artigo 31 e o artigo 10 do nosso regimento interno. Essa aula aqui é aula de resolução de questão, mas também uma aula de uma revisão para a nossa prova. Bom, o artigo 31 diz aqui: o corpo diretivo da EBSER é constituído pelo presidente e pelos diretores que compõem a diretoria executiva. Então, o corpo de direção da nossa empresa, quem dirige a nossa empresa é o presidente, corpo diretivo, o presidente, e os diretores da diretoria executiva.
O artigo 10 diz: a EBSER será administrada por uma diretoria executiva. Tudo bem. Essa diretoria executiva é composta pelo presidente e até 6 diretores. E até 6 diretores. Todos eles, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo presidente da República. Portanto, olha aqui, quem nomeia os membros da diretoria executiva é o presidente da República. Agora, quem indica? O ministro da Educação. O ministro da Educação. Diretoria executiva, diretoria executiva, diretoria executiva, diretoria executiva, diretoria executiva, 15 vezes, composta de presidente, 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 e até 6 membros, 6 membros, 6 membros, 6 membros, 6 membros, 6 membros, 6 diretores, 6 membros, 6 diretores, diretoria executiva, presidente, 6 diretores, até 6 diretores, até 6 diretores, até 6 diretores. Muito bem. Todos nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo presidente da República e indicados pelo ministro de Estado da Educação. A nomeação, pessoal, a nomeação é o único ato de provimento originário, né, que a gente tem. Então, você vai ocupar um cargo, você vai ser nomeado. Quem nomeia e destitui você, se você for membro da diretoria executiva, é o presidente da República. Mas quem indica? O ministro da Educação. Afinal de contas, você já sabe que a nossa EBSER, ela é vinculada ao Ministério da Educação. Tranquilos até aqui? Muito bem. Quem são esses membros, Luzinha? Quem são os membros da diretoria executiva? Vamos ver lá, o presidente da EBSER, óbvio, né? A gente acabou de falar, não é? O presidente da EBSER está aqui, o presidente da EBSER, o diretor de atenção à saúde, o diretor de gestão de pessoas, o diretor de administração e infraestrutura, o diretor de orçamento e finanças, o diretor de gestão de processo e tecnologia da informação. Pausou aqui. Pause e repita 15 vezes. Quem são os membros? A questão está pedindo quem não faz parte. Quem não é diretor, lembra? Está pedindo quem não é diretor da EBSER. Foi o que a questão falou. Aqui nós temos que compõe aí a diretoria, o presidente da EBSER, o diretor e vice-presidente executivo, diretor vice-presidente executivo, diretor de atenção à saúde, diretor de gestão de pessoas, diretor de administração e infraestrutura, diretor de orçamento e finanças, diretor de gestão de processo e tecnologia da informação. Bom, se você olhar ali a sua questão, não é? Se você olhar a sua questão, você vai fatalmente marcar a letra D. Porque a letra D tem lá, diretor de gestão de meio ambiente. A letra A tem diretor de gestão de pessoas. Diretor de gestão de pessoas está lá, olha lá, diretor de gestão de pessoas, aqui, número 4. Beleza? Vamos ver. O diretor de controladoria e finanças, vamos ver. Diretor de controladoria e finanças. Está aqui, ó, orçamento e finanças, né? Mas não é controladoria. Sim. Às vezes, né? Às vezes, a questão busca a menos pior. A menos pior. Em momento algum fala-se aqui de meio ambiente. Pô, Luzinha, mas foi por isso que eu errei. Olha, se foi por isso que você errou, eu vou dar uma bifa. Lá na Bahia a gente fala dar uma bifa. Pá! Eu vou dar uma bifa. Vou dar uma bifa. Não é? Como é que você marca diretor de controladoria, diretor de meio ambiente? Em momento algum a gente falou de meio ambiente aqui. Ah, Luzinha, mas só porque tem diretor de orçamento. E a prova traz ali diretor de gestão, diretor de controladoria e finanças. É controle. Enfim, colocou lá, tá errado. É menos pior.
É a questão que você tem que buscar menos pior, não é? Diretor de atenção à saúde, na letra C, tinha lá na questão, olha esse material. Diretor de atenção à saúde, está aqui, diretor de atenção à saúde, número 3, né? Número 3. E tem lá, diretor de gestão do meio ambiente, a letra D. Nunca vi isso, né? E na letra E, o presidente da EBSER. O presidente da EBSER está aqui. No inciso primeiro, está lá no inciso primeiro. Então, fatalmente, você tem que ter marcado como alternativa certa, não é a letra D como alternativa certa. Vamos continuar? Questão número 8. A EBSER sujeita-se a algum regime jurídico? Direto, né? Questão direta, né? A EBSER está sujeita a algum regime jurídico? É o que diz aqui a questão. Bom, vamos ver. Letra A, acompanha aqui. Letra A, sim. Ela sujeita seu regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Letra B. Não, ela não se enquadra em nenhum regime jurídico, uma vez que trata-se de empresa governamental. Sim, ela sujeita seu regime jurídico único das empresas privadas, porém abrange apenas os direitos e obrigações trabalhistas. Letra D. Sim, ela sujeita-se ao regime jurídico próprio de empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. E letra E, sim, ela sujeita-se ao regime jurídico estatutário, que será estabelecido por lei em cada esfera de governo. Pausou? Você pausou? Muito bem. Voltou? Vamos lá. Bom, para que a gente possa responder a essa questão, nós vamos fazer uma breve revisão. Olha aqui. Essa questão, ela versa sobre o artigo 5º, não é? Do nosso estatuto. Pegue aí o seu estatuto, dê uma olhada, se você quiser pausar, você pausa, você dá uma olhada e volta, não é? O 5º do Estatuto Social da EBSER. O artigo 5º diz: a EBSER sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio de empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Luzinha, eu tenho que decorar isso, né? Olha, decorar não seria a melhor palavra, né? Decorar, não gosto de decorar, não. Não gosto, não. Você gosta, é? Eu não gosto, não. Eu tenho uma teoria comigo e já deu certo com muitos alunos. Eu espero que dê certo com você também. Olha, o direito, fala do direito, tá? Como um todo. O direito, a nossa legislação, digamos assim, é o que eu quero dizer sobre a legislação. A nossa legislação, ela é um pouco, digamos, repetitiva. Ela diz a mesma coisa 1000 vezes de formas diferentes, para ver se um dia a gente aprende. Eu digo assim para os meninos, né? Para ver se um dia as pessoas respeitam e aprendem o que tem que se fazer. Afinal de contas, o artigo 37 da nossa Constituição determina lá que o primeiro princípio básico da administração pública é a legalidade. A administração pública só pode fazer o que está determinado, autorizado por lei. É assim no nosso país. O que a lei determina, se faz na administração. O que a lei não determina, não se faz. É diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, pode-se fazer tudo o que a lei não proíbe. Por exemplo, professoras bonitas de Alagoinhas, como eu, né? Professoras bonitas de Alagoinhas podem dar aula? Elas podem, por quê? Porque não é proibido em lei. Olha como eu sou lindo, espetáculo, né? Então, não nos é proibido dar aula, portanto, eu faço tudo o que a lei não me proíbe. Ao contrário da administração pública. Na administração pública só se faz o que a lei determina. Então, o que está escrito aqui é exatamente isso. A nossa empresa brasileira, ela está sujeita ao regime próprio das empresas privadas. Por que das empresas privadas, Luzinha? É muito simples. Olha lá, ó, empresas privadas. Por que empresas privadas? Porque nossa personalidade jurídica é de direito privado. A personalidade jurídica da EBSER é uma personalidade jurídica de direito privado. Ela é empresa pública, capital 100% público, porém tem personalidade jurídica de direito privado, portanto, regime seletista, não é? De pessoal seletista. Então, regime jurídico de empresas privadas, inclusive quanto às obrigações civis, comerciais, trabalhistas, não é? Percebe? Então, a questão versa sobre o artigo 5º, que você deve ter dado aí uma lida, beleza? Portanto, a questão 8, você deve ter marcado a letra A. Sim, não é? Sim.
ela sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, empresas públicas, inclusive, não, tá errado, sim, ela sujeita das empresas privadas, né? Inclusive quanto às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Olha, não é a letra A não, viu, pessoal? Epa, não é isso aqui não. A resposta certa é a letra D. Sim, ela sujeita-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Isso aqui está errado, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, isso aqui está errado, viu, pessoal? Está errado, tá bom? Ela se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, pessoal. Foi o que a gente acabou de falar, então vinha falando, e marca a letra A. EBSER sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Portanto, não é a letra A, é a letra D. Letra D é a alternativa correta. É a alternativa correta. Tá certo, pessoal? Tranquilos até aqui, por favor, ok? Letra D, portanto, é a resposta certa. Sim, ela está sujeita ao regime próprio de empresas privadas, inclusive com relação aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Questão número 9. Questão número 9. De acordo com a lei 11.700, de acordo com o artigo 11 da lei 7661, né? Na verdade não é lei, né? É decreto. Né? O decreto 7661. Veja que a própria instituição digita as coisas de forma meio que equivocada, né? Decreto 7661, Lei 12.550, Decreto 7661, né? E o regimento interno. Não é isso, pessoal? A própria questão já está passível aí. Quem for aquele concursando, eu falo concursando, não falo concurseiro, não. Aquele concursando mais que vai tentar anular a questão. Não, é lei, é decreto, não sei o quê. Existe a diferença entre lei e decreto. O decreto regulamenta a lei, né? Em regra, ele aí regulamenta a lei, tá certo? Uma das funções dele aqui é regulamentar a lei. Vamos ver? De acordo com o artigo 11 da lei 7661, de 28 de dezembro de 2011, além dos impedidos por lei, estão impedidos de participar dos órgãos da EBSER, exceto, letra A, os declarados inabilitados para os cargos de administração em empresas sujeitas à autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Letra B, os que não tiverem interesse conflitante com a sociedade, com a EBSER, né? Com a sociedade, né? Que não tem interesse conflitante, os declarados falidos ou insolventes. Letra D, o sócio, ascendente, descendente, parente colateral ou afim até o 3º grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Letra E, os que detiverem controle e participação da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de 5 anos anteriores à data da eleição ou nomeação, salvo na condição de síndico, comissário, né, ou administrador judicial. Muito bem. Olha, não é uma lei, é o decreto. Ele está aí versando sobre um decreto. Mas como a questão tratou de lei, então, para continuar nessa ideia equivocada, nós colocamos aqui o artigo 11 da lei, do decreto 7661, né, de 28 de dezembro de 2011, determina que não podem participar dos órgãos da EBSER, além dos impedidos por lei. No número 3, os declarados inabilitados para os cargos de administração em empresas sujeitas à autorização, controle, fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Isso foi o que você viu lá na letra A. A letra A da sua questão tinha escrito exatamente isso aqui. Não é? Ele quer o exceto, ele quer aquele que pode participar. É aquela questão que eu digo que é uma questão de muita atenção. Você tem que prestar muita atenção. Porque o nosso cérebro já sabe aqueles que podem participar. Os que não podem, a gente vai gravar, né? A gente gravou, digamos assim. Estudamos, repetimos 15 vezes, mas ele quer agora o exceto.
não é? O exceto. Bom, na letra A você tinha isso aí. Na letra B, os que tiverem interesse conflitantes com a sociedade. Lá na letra B tinha escrito assim: os que não tiverem interesse conflitantes com a sociedade. No número 4, na letra C você tem os declarados falidos ou insolventes, que é o que você tem aqui no inciso 4, os declarados falidos ou insolventes, não é? Na letra D, você tinha lá o sócio, o ascendente, descendente, o parente, colateral afim, até terceiro grau de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Muito bem. Na letra E, você tinha lá o que tem aqui no inciso primeiro. Inciso primeiro tem lá os que detenham controle ou participação, né, relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSE, etc, 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 etc. Muito bem. Se você prestou atenção, se você deu sua lida, se você estudou, você viu lá, né, que a resposta é a letra B. A letra B por quê, Luciana? Porque aqui está dizendo aqueles que não tiverem interesse conflitantes com a sociedade. Realmente, os que não tiverem interesse conflitante com a sociedade, realmente, eles poderão participar, sim, dos órgãos da EBSER. Tranquilos até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Beleza? Muito bem. Vamos dar um intervalo? Vamos dar um intervalo. No próximo bloco, nós vamos continuar com uma outra prova. Nós vamos continuar aí a resolver uma outra prova, tá certo? Força, foco e fé, como sempre, não é? Sempre, né? Estudo para que a gente possa realmente tentar aí melhorar, né? Eu costumo dizer que quem está em sala de concurso público, seja no presencial, seja no online, não é ninguém que está brincando, não é, de fazer qualquer coisa. A gente está aqui para melhorar de vida, não é? A gente está aqui para que a gente possa ter aí, viver aí com dignidade, fazer valer o que está escrito, não é? No artigo 1º da nossa Constituição. Diz lá que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, não é, a dignidade da pessoa humana. Então, viver com o mínimo de dignidade, né, com o nosso trabalho, sobreviver do nosso trabalho, trabalho ético, um trabalho honesto, tá certo? Então, juntinhos, eu, você, o LAC, todos aqui, ó. Até mais. Não vá até a sala. Se você passar pela sala, você volte, beba sua água e volte. Não pare na televisão. Porque se você parar na televisão, você vai ficar. Né? Sempre tem alguma coisa que chama a atenção. Tá certo? Vamos dar um intervalo e no próximo bloco a gente volta resolvendo mais uma prova. Tranquilos? Até já!